Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa menina acaba comigo, né? Fica difícil, já estou nervoso. Aí ela vem com essa. Bom, queridos, eu estou feliz de estar mais uma noite aqui com os irmãos, adorando a Deus em comunidade. Fiquei até perdido aqui em qual capítulo. E eu quero dizer que Deus, Ele está aqui nesse lugar. Eu acho que os irmãos não ouviram ou não entenderam. Deus está aqui neste lugar. Está começando a entender. Mas Deus está presente aqui, queridos. Em sua onipresença, Ele já estava aqui quando o primeiro chegou para abrir essas portas. Mas Ele tem manifestado a sua glória aqui em nosso meio. E nós somos testemunhas disso. Nós temos presenciado isso. E não são apenas palavras. A gente tem visto a transformação acontecer na vida das pessoas. É uma realidade para nós. Não é uma história que alguém contou ou uma história que tem sido contada há muitos anos, mas é algo real, presente, que nós estamos vivendo neste momento. Transformação de vida. Nós participamos desse projeto Metanoia, que é a mudança de mente, a mudança de mentalidade. E nós estamos nesse culto que tem como tema identidade. E a gente faz o questionamento. Isso foi falado aqui em relação ao pastor Cláudio. Mas é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Quem somos nós? Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? A identidade, ela é o conjunto de características que identificam uma pessoa. Nós temos um documento que chamamos de documento de identidade, e ali estão contidas algumas informações, como a nossa data de nascimento, a nossa filiação, tem a nossa foto 3x4, existem muitas pessoas que não se orgulham dela, escondem, tem a nossa impressão digital, enfim, é um documento que indica que o indivíduo é ele mesmo, é a sua identificação, é a sua identidade. O identifica como um cidadão. Nós temos a identidade cultural, que são as características de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade, a maneira como ela se relaciona com o mundo, através da sua cultura, através da sua indumentária, através do seu modo de falar, das suas vestes, das suas comidas típicas. O nosso país, ele é um país miscigenado, então assim, existe uma mistura muito grande, mas se a gente vê alguém falando de uma maneira diferente, a gente consegue identificar pelo sotaque ou até mesmo pelas gírias que ela não pertence ao mesmo estado, ou até mesmo consegue identificar o estado qual ela pertence. Essa é a identidade cultural. Existe também a identidade visual, que ela é usada por empresas para vender os seus produtos. Se a gente passar numa rua e ver uma loja com um M amarelo, bem grande, a gente não precisa ler ali o nome, mas a gente sabe, é um fast food bem conhecido. Se a gente vê um S em alguns produtos alimentícios, a gente também sabe de onde veio, qual é a sua produção. Essa é a identificação visual. Em alguns produtos eletrônicos, aquela famosa maçã mordida, né? A gente sabe que produto é aquele. Existe a identidade falsa. Algumas pessoas, elas criam nas redes sociais o famoso fake. Aqui eu acredito que não tenha ninguém que faça isso. Mas tem algumas pessoas aí que fazem essas identidades falsas para
olhar a vida de alguém anonimamente. Então acredito que aqui não tenha ninguém que faça isso, até porque quando a gente faz isso, se a gente está tentando fazer alguma coisa que outra pessoa não pode ver ou saber que nós estamos fazendo, é porque nós estamos fazendo alguma coisa não muito boa, né? Alguma coisa errada. E a falsa identidade, ela é um crime, ela está no nosso Código Penal, não a falsa identidade no sentido de fake que eu acabei de mencionar, mas lá no artigo 307, ele diz que quando alguém se apropria da identidade de outra pessoa com o intuito de conseguir vantagem, levar vantagem, ou até mesmo ela dá uma identidade falsa a uma terceira pessoa, ela está cometendo um crime. E na Bíblia, nós temos um personagem que ele cometeu esse erro de assumir uma identidade que não era a dele. Eu acredito que os irmãos já tenham escutado sobre essa história, é uma história bem conhecida. Eu estou falando de Jacó. A história, o trecho que eu vou ler, né, encontra-se em Gênesis, capítulo 27. Vamos ler apenas 2 versículos, o 18 e o 19. Gênesis 27, 18 e 19. Como já está projetado, os irmãos podem acompanhar. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, filho, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Olha o que aconteceu. Jacó estava dizendo que era Esaú. Quando o seu pai lhe pergunta: Quem és tu, meu filho? Ele responde: Sou Esaú, o teu filho. Era Jacó dizendo que era Esaú. Vamos entender um pouco dessa história. Eu sei que é uma história bem conhecida, mas pode ser que alguém não saiba, não conheça. A história ela começa com Deus chamando Abraão e lhe fazendo promessas. Deus chamou Abraão e disse para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra e que ele faria dele, de Abraão no caso, uma grande nação. Ou seja, Deus estava fazendo uma promessa para Abraão e essa promessa ela estava sendo estendida para os seus descendentes, para os seus filhos. Abraão ele teve um filho chamado Isaque. Isaque, ele se casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. E Rebeca, ela era estéril, ela não podia gerar, ela não podia dar à luz a um filho. E havia uma promessa de Deus, dizendo que ele seria uma grande nação, que da descendência de Abraão nasceria uma grande nação. Mas como sairia uma nação de um homem que se casou com uma mulher que era estéril? A história bíblica nos diz que este homem começou a orar e pedir ao Senhor esta bênção. E ele ora por aproximadamente 30 anos. Aproximadamente 30 anos. Porque quando ele tem os filhos, a Bíblia nos diz que ele estava com 70 anos. E Rebeca, ela teve a sua gravidez. E a sua gravidez, ela não era como as das demais mulheres. Eu acredito assim. Talvez pelas coisas que ela estava sentindo, eles tenham percebido que algo diferente estava acontecendo. E a história ela nos conta que Isaque, ele se põe a orar e perguntar a Deus por que estava acontecendo aquelas situações. Talvez ela estivesse sentindo coisas que as outras mulheres não estavam sentindo. E ela estava grávida de gêmeos, e talvez por esse motivo, ou certamente por esse motivo, ela estava sentindo aquilo. E quando ele ora ao Senhor, no capítulo 25,
versículo 23, diz que o Senhor dá uma resposta, e diz assim: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E aí Deus, ele traz uma resposta, dizendo que haviam gêmeos no ventre daquela mulher. Então, por isso, ela estava sentindo aquelas sensações, estava sendo atípica a sua gravidez. E quando os filhos nascem, o texto diz que Esaú, ele era peludo, era ruivo, e Jacó, ele não tinha tanto cabelo como Esaú, eles eram diferentes, a aparência daquelas crianças, elas eram diferentes. Certamente, aqueles pais, eles contaram para os filhos sobre a experiência espiritual que eles tiveram, porque Deus havia liberado uma promessa para Abraão e também havia liberado uma palavra sobre a vida de Isaque acerca dos seus filhos. E contar essa história para os seus filhos trouxe algo que no futuro provocou realmente essa divisão, porque o texto ele está dizendo que as 2 nações elas se dividiriam, e isso começa na origem delas, começa em Esaú e em Jacó. Mas o texto fala o seguinte: o mais velho, ele vai servir o mais moço. Eu imagino que Jacó, ele tenha crescido pensando nessa situação. Como que vai acontecer esse negócio? Como é que o meu irmão, ele vai me servir? Se é ele que tem o direito da primogenitura, se é ele que vai herdar o direito de ter o domínio sobre a família quando meu pai se for. Então, naturalmente, o mais moço serviria o mais velho, porque morrendo o pai, os direitos passariam para o filho mais velho e o mais moço seria servo. E aí a gente começa a ver a primeira crise de identidade. Jacó, ele não acreditava que Deus poderia cumprir a sua palavra na vida dele. Talvez porque ele olhava para o seu irmão, e o texto ele fala o seguinte, o texto bíblico nos conta que Esaú, ele era um homem de caça, ele era um homem que vivia no campo, e Jacó, ele era mais pacato, ele ficava em casa, ficava junto com a mãe. Alguns costumam dizer que ele ficava na barra da saia da mãe, ficava cuidando nos afazeres de casa, vendo como era a administração do lar, enquanto Esaú estava lá caçando. Talvez, se fosse no tempo de hoje, alguém ia dizer: não, Esaú era o cabra raiz, e Jacó era o Nutella, porque ficava em casa. E aí como é que pode? Como é que o mais velho, com essas características de força, de caçador, vai servir o mais moço que fica em casa ajudando a mamãe? E o texto ele fala que existe uma divisão dentro desse lar, porque o pai, ele gostava do caçador, ele andava ali com o caçador, enquanto a mãe preferia aquele que estava em casa com ela. E aí Jacó, ele fica pensando, talvez ele tenha pensado nisso: eu preciso traçar uma estratégia para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. E quantas vezes o Senhor libera uma palavra para as nossas vidas e a gente não acredita no nosso potencial. A gente não acredita, olhando para nós, como é que essa promessa vai se cumprir? Como que Deus vai fazer que essa história se torne uma realidade? Porque às vezes as circunstâncias da vida nos levam a pensar que nós somos incapazes. E a gente não olha para o poder do Deus que nós servimos, mas a gente olha para a nossa limitação, a gente olha para a nossa fraqueza, a gente olha para a nossa fragilidade. E a gente pensa que a palavra de Deus não vai se cumprir.
Mas em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Acaso Ele diria e não cumpriria? Ou Ele falaria e não velaria por sua palavra? O que nós precisamos é ter consciência que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Se Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida muito mais do que nós pedimos ou pensamos, imagine aquilo que Ele prometeu para você. Deus tinha liberado uma promessa para Jacó, mas ele não acreditava que aquela promessa poderia se cumprir na identidade dele, na vida que ele levava. Então ele decidiu assumir a colocação do seu irmão. Ele decidiu assumir a primogenitura. Talvez ele tenha pensado, se eu for o primogênito, e se eu receber a bênção do meu pai, se o meu nome estiver lá no testamento dele, dizendo que eu terei direito sobre a minha família quando ele partir, então se cumprirá a palavra de Deus. Mas o que Deus tinha para ele não era isso. Deus daria um jeito. Deus cumpriria a sua palavra, porque o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. Não é um Deus de mentira. Não é um Deus que fala algo e logo se esquece. Não é um Deus que se compromete e não mantém a sua palavra. O nosso Deus é fiel. O Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, Ele é fiel. E tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós não precisamos dar jeitinho. Nós não precisamos arrumar desculpa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que a gente precisa é observar a palavra de Deus, observar aquilo que Ele prometeu e andar de acordo com a sua palavra, porque em momento oportuno Ele vai cumprir. Em momento oportuno Ele vai fazer. E Jacó, ele não soube esperar. Ele não soube esperar, ele tentou dar um jeito. E como eu falei, ele ficava na casa, observando como era a administração do lar. Então eu imagino que por estar em casa, ele tenha aprendido mais sobre as questões da vida do que o seu irmão que estava no campo, que estava lidando com os animais. O seu irmão talvez estivesse mais habituado com a força bruta, com as estratégias de caça. Mas a administração era com Jacó. E aí, em um determinado momento, Jacó estava em casa, fazendo um guisado, preparando uma comida, e Esaú, ele chega cansado, e aí ele fala o seguinte: irmão, deixa eu comer um pouquinho aí desse guisado que você está preparando, porque eu estou morrendo de fome. E aí Jacó aproveitou a oportunidade. Lá no começo, eu não mencionei aqui, mas o texto ele fala que quando essas crianças nasceram, Jacó ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E aí a história bíblica fala que colocaram o nome dele de Jacó por causa disso, porque ele estava agarrado no calcanhar do irmão. Alguns intérpretes da Escritura, eles dizem que Jacó significa enganador ou suplantador, porque ele estava tentando roubar a primogenitura do irmão. Mas o que entende uma criança no ventre acerca da primogenitura? Ou acerca de roubar alguma coisa? Isso acontece porque o verbo agarrar no hebraico, ele tem a sua raiz. A raiz da palavra é parecida com roubar. Agarrar e roubar tem a mesma raiz, na verdade. Então gera essa confusão em relação a enganador, suplantador ou aquele que agarra. Então o que nós vamos usar aqui é justamente aquele que agarra. Quando Esaú ele veio pedir ao seu irmão para comer do seu guisado, ele agarrou aquela oportunidade.
ele pensou, olha, essa é a oportunidade de eu colocar o meu nome lá no testamento, no lugar do nome do meu irmão. Aí ele fala o seguinte, irmão, você quer comer? Beleza, tem um preço, passa para mim o seu direito de primogenitura. Sabe qual foi a resposta de Esaú? Do que me vale o direito de primogenitura se eu estiver morto? A Bíblia declara que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele jurou diante do seu irmão que o direito de primogenitura era dele. Ele estava dizendo, eu não quero mais ser o primogênito, eu não quero assumir a família quando nosso pai se for, e você vai governar essa casa. Mas essa situação, ela só seria efetivamente formalizada quando o pai fosse liberar a bênção. Porque o acordo entre os irmãos não era maior do que a palavra do pai. Porque esse contrato que eu estou falando aqui, na verdade, fisicamente ele não existia. Era o pai liberando uma palavra, dando direito, dando autoridade ao seu filho sobre seus bens, sobre as suas posses. E aí vem uma estratégia. A mãe, ela escuta que o pai estava para morrer, que ele queria abençoar o filho mais velho, e ele faz um pedido para o filho, filho, vai lá, pega uma caça, traz, faz aquela comida gostosa que você sabe que eu gosto, prepara para mim, para que eu venha comer e te abençoar. E aí nós chegamos nos 2 versículos que nós lemos, capítulo 27, versículo 18 e 19. Ele chega, depois de se preparar, no caso Jacó, depois de se preparar, se trajar com as vestes de Esaú, colocar pelo sobre o seu braço, porque juntamente com sua mãe eles pensaram nisso, se o meu pai chegar perto de mim e me cheirar, se ele me apalpar, ele vai saber que não sou eu, porque fisicamente Esaú e eu somos diferentes. E aí isso acontece, ele chega, leva o guisado, leva a comida e fala para o pai, pai, está aqui a comida, come e me abençoa. E o pai lhe pergunta, quem é que está falando? Ele fala, sou eu, Esaú. E aí o pai, ele vai lá naquelas características que eu falei aqui no início, aquelas características que nos identificam, sendo que para ele era diferente. E essa atitude do pai, desculpe não ter falado, era porque ele estava velho e já não enxergava mais. A sua visão estava limitada. E aí ele apalpa o filho e vê que tem pelo. Bom, tem pelo, Esaú era peludo, Jacó era liso. Aí ele chega perto e sente o cheiro. O cheiro era da roupa de Esaú. E aí o pai fica confuso. Ele fala assim, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Como é que pode um negócio desse? Jacó estava roubando a identidade do seu irmão. E quantas vezes nós nos apresentamos diante do nosso pai com uma identidade adulterada? Quantas vezes a gente chega na casa do Senhor com vestes de santidade, mas o nosso interior está morto? Quantas vezes as nossas palavras são palavras de amor, mas o nosso coração está cheio de amargura? Quantas vezes a gente chega diante do altar do Senhor e entrega a nossa oferta, mas a gente está brigado com o nosso irmão? E a palavra do Senhor, ela fala que quando a gente vem trazer a oferta, a gente tem que lembrar se a gente está com alguma pendência, para a gente ir lá se acertar primeiro antes de trazer a nossa oferta. A gente não pode trazer de qualquer maneira. Nós estamos falando de identidade. A presença do nosso Deus está aqui neste lugar. E o que Ele requer de nós é sinceridade, queridos. Ele quer que nós nos apresentemos a Ele com verdade, com uma identidade original, que não mostre aquilo que as pessoas querem ver. Porque quantas vezes a gente faz isso? A gente começa a tomar atitudes que são aceitáveis. A gente começa a viver da maneira
que é politicamente correto. E a gente esquece que está diante de um Deus que vê todas as coisas. E Jacó, ele estava desse jeito. Ele estava achando que estava se dando bem. Ele estava achando, eu vou ficar rico, eu vou governar essa família, mas ele não sabia que Deus estava olhando para ele. Ele não tinha noção de que Deus estava com os olhos sobre ele. E quantas vezes a gente age assim, queridos? Quantas vezes a gente se engana, achando que está enganando a Deus? Porque na verdade é isso. A gente se engana. Mas o Deus que nós servimos, ele não pode ser enganado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Estamos nus diante dele. Como Adão e Eva estavam lá, naquele jardim. E o Espírito do Senhor veio. Eles se esconderam, ingênuos. Eu pequei. E aí eu fiquei com vergonha, porque eu estava nu e eu me escondi. Era muito mais fácil eles reconhecerem os seus erros e falar para o Senhor: Senhor, nós pecamos contra Ti. É isso que o Senhor espera de nós. Porque às vezes a gente não recebe as promessas de Deus, porque a gente não reconhece os nossos erros. A gente não reconhece as nossas falhas, as nossas limitações. A gente quer resolver as coisas com o nosso braço, com a nossa força, achando que vai dar uma ajuda para Deus. Mas como já foi falado aqui, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E depois que ele roubou essa primogenitura, o seu irmão tentou matá-lo, desejou matá-lo, ele teve que fugir. Ele teve que ir para longe da sua mãe querida. Ele não teve nem a oportunidade de governar a família. Aquilo que ele tanto desejou, ele teve que viver longe, com seu irmão o odiando. Mas Deus, Ele não desiste das suas promessas. Enquanto ele estava errante pelo deserto, o texto vai dizer que ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, e ele tem um sonho. E ele sonha que havia uma escada que ia do chão até o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por essa escada. E o Senhor vem e fala com ele. Aí no final dessa epígrafe, ou dessa perícope, ele fala o seguinte: olha, Deus, Ele estava aqui nesse lugar, mas eu não sabia. Deus estava aqui nesse lugar, mas eu não tinha percebido a sua presença. Sabe por que ele não tinha percebido a presença de Deus? Porque ele não estava sendo sincero. Ele estava com uma identidade falsa. Ele estava com uma identidade adulterada. Ele estava vivendo uma mentira. Ele não estava vivendo uma realidade. Mas Deus insistiu nele. Ele viveu muitas coisas. Ele foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele trabalhou 7 anos por uma esposa, mais 7 por outra. Ele prosperou, até que ele decidiu voltar para a casa do seu pai. Porque nesse momento em que ele se encontrou com Deus no deserto, ele falou assim: Deus, o Senhor estava aqui e eu não sabia, mas o Senhor se revelou para mim. E agora eu quero te servir. Se o Senhor me abençoar e me levar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Começa um processo de arrependimento. E aí o texto fala que ele está voltando para casa. Como ele tinha prosperado, tinha uma multidão com ele. Ele fala assim: olha, eu vou dividir esse povo, porque se Esaú vier contra o povo A, o povo B terá como fugir. Ou se ele vier contra o povo B, o povo A conseguirá fugir, porque ele ainda estava com medo do seu irmão. E nessa divisão, ele acaba ficando sozinho. E é quando estamos só que a gente revela quem realmente nós somos. É na nossa intimidade que nós revelamos quem somos. É na intimidade do seu quarto. É dentro do banheiro.
É quando você está sozinho, diante do computador, diante da televisão. Ali você revela quem você é. Ou numa situação de confronto, quando alguém pisa no seu calo, aí você mostra o que realmente está dentro do seu coração. E ele estava só, e Deus se revela para ele. E quando Deus se revela, ele faz uma pergunta: quem é você? E aí ele não responde como ele respondeu para o seu pai. Ele não fala: eu sou Esaú, primogênito. Ele fala: eu sou Jacó. Porque ali ele já estava entendendo que para Deus não tem como mentir. Não tem como mentir para o nosso Deus. Ele fala: eu sou Jacó. E aí Deus fala para ele o seguinte: você não vai se chamar mais Jacó, mas você será Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será uma bênção. Ele não era quem ele queria ser. Ele não era quem ele achava que era. Mas ele era aquilo que Deus tinha planejado e sonhado para ele. Existe um sonho de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus para a sua vida. O que nós precisamos fazer é nos apresentarmos desarmados para esse Deus. Saia da defensiva, porque às vezes a gente fica na defensiva, a gente não mostra quem realmente a gente é, com medo, o que o irmão que está do meu lado vai achar de mim, o que as pessoas que estão ao meu redor vão pensar de mim. Não importa. O que importa é o que Deus vai pensar de você. Porque naquele grande dia, o irmão que está do seu lado, que fica olhando para a sua vida, olhando para a sua roupa, olhando para as suas palavras, ele não vai responder por você. Você dará conta da sua vida diante de Deus. Então saia da hipocrisia. Pega essa identidade falsa, joga fora e fala: Deus, me dê uma nova identidade. Eu quero uma vida de verdade, de sinceridade contigo, Senhor. Deus quer trabalhar, querido, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Jacó, ele se enganou por muito tempo, mas quando ele teve a oportunidade, sabe o que ele fez? Ele agarrou. Então agarre a oportunidade. E a oportunidade está aqui, nessa noite. O Espírito de Deus está neste lugar. O nosso Deus está presente aqui. Agarre essa oportunidade. Mude de vida. Mude de vida. Mude a sua realidade, queridos. Pastor Jorge, louvado seja Deus. Que o Espírito do Senhor possa falar ou continuar falando ao coração dos irmãos, porque esta palavra é dele, ele é o autor, e que ele possa interpretar isso ao seu coração, e que esta palavra possa falar individualmente com vocês, assim como falou comigo, queridos, porque é tempo de assumirmos uma identidade cristã. Eu agradeço em nome de Jesus.